Salve guys, eu sou Gessé, eu tô aqui para trazer para vocês o review do capítulo 640, intitulado O Pivô do País. O capítulo começa o quadro do narrador falando que a notícia se espalhou rapidamente por todos os países. A gente tinha o Ordo representando Yan, o rei Tojo representando Zhao, o rei Oken representando Qi, Goromei representando Wei, e aquele outro grupo lá, galera, é a corte de Han, tá? Porque em seguida, na próxima página, a gente já tem a Karen que está representando o Shu, mostrando assim que todos os 6 estados receberam as notícias de que Gyou caiu para Qin. Na segunda página a gente já tem o Bamyu, que é um dos oficiais da Karen, comentando o quão é impossível a Karen ter errado na previsão dela e Gyou ter caído. E em seguida a Karen prossegue falando que isso se deve ao fato do exército da capital real, o exército de Cantan, não ter saído. E que se eles tivessem saído, ou mesmo Ozen teria sido esmagado. Galera, isso é verdade. Se o rei não tivesse sido tolo ao ponto de soltar os 100 mil soldados, tá? A campanha nem teria acontecido. Ozen não teria escolhido avançar através de Hetsubi e invadir as terras de Zhao mais adentro. Ele não teria feito isso. E mesmo que o rei tivesse se negado a isso, a campanha tivesse acontecido como aconteceu, e caísse um lapso de luz na cabeça do rei, ele decidisse enviar os 100 mil homens, Qin estaria ferrada, galera. Porque os 100 mil homens, eles iam romper o cerco em Gyou, iam acabar com o exército Kanki, e todas as forças de Qin ali iam ficar isoladas em seus respectivos campos de batalha. Hetsubi ia estar nas mãos do Koshou e Qin ia falir. E ela continua prosseguindo e ela diz assim, que na página 3: no entanto, você não será superado por Ozen, não é, Hibuku? E continua aqui dizendo que a existência do rei de Qi é insuportável e que se ele não tivesse enviado os suprimentos, isso também teria falhado, Qin teria falhado. E galera, isso também é verdade. Os dois fatores principais que determinaram a vitória e a derrota de Qin foram esses: o rei de Zhao não ter enviado as forças e os suprimentos que o rei de Qin enviou para Qin. E aí em seguida o Rien está do lado dela e continua falando que agora que Zhao sofreu esse golpe, eles podem muito bem, se eles continuarem vacilando, eles podem muito bem perder a capital e com isso o estado ruir. E tudo que ele representa junto com ele. E ela fala para ele se acalmar. E diz que isso só vai acontecer se Gyou e Ryoyo, as cidades que Qin tomou, conseguirem estabelecer uma conexão com Qin através de Hetsubi. Só aí, quando eles conseguirem fazer isso, estabelecer essa conexão e fazer de Gyou uma base para invadir Zhao, aí sim Zhao vai estar ferrada. Só que a Karen, ela comenta que Hibuku sabe de tudo isso e ele certamente não vai deixar isso acontecer. Só que o que a Karen ficou evidente nessa terceira página é que a Karen não sabe, nem faz ideia de que Hibuku foi preso. E ele não vai conseguir agir. Isso é um fato que não é só a Karen, galera. Ninguém ali sabe, tá? Nem os próprios oficiais de Zhao sabem. Isso vai ficar evidente mais na frente, eles só vão saber depois. E aí na página 4, a gente tem o Koshou e o Shunsuiju em Hetsubi. E eles são informados de que o exército de 40 mil homens do Tou está a caminho de Hetsubi. E um dos soldados randos que estão lá, que servem para isso, para fazer pergunta, questionam 30 mil contra 40 mil. E o Koshou fala que se fosse só isso, daria. Um dos soldados fala, só isso? O principal problema é que Gyou enviará reforços para Hetsubi. E se isso acontecer, eles vão ser pinçados entre dois exércitos. E aí eles não terão chances. Em seguida, ele comenta que Hibuku sabe disso. Ele certamente vai enviar as tropas do norte ou algum reforço. Shunsuiju dá a ideia de que seja o exército da capital real. Só que quando ele está falando isso, o Koshou interrompe ele e menciona que, para início de conversa, se o exército da capital tivesse saído, eles não precisariam estar ali. Isso é fato, galera. Mais uma vez, se o rei tivesse liberado o exército da capital desde o início, Ozen não teria sequer iniciado a campanha, teria de Hetsubi voltado. Em seguida, ele prossegue e fala enigmático. O Koshou já se mostra muito sábio quando ele diz: nosso rei é um homem estúpido.
Nosso rei é estúpido. E em seguida ele comenta que Hibuku é o pivô do país. E ele não vai deixar isso acontecer. Galera, isso é fato. O Kosho já se mostrou muito sábio dizendo isso. Para vocês que têm dúvida, consultem o capítulo 607, mais especificamente as páginas 18 e 19. No diálogo entre Ozen e Hibuku, Ozen fala para o Hibuku, a única coisa que está entre Zao e a destruição não é os anos de história do Estado, e sim você. A partir do momento em que você for removido deste mundo, Zao indubitavelmente cairá. E galera, até na própria história, isso é fato, tá? Eu não estou dando spoiler nem nada, mas após a saída de grandes heróis de Zao, de cena, Rinshoujo e Shosha terem morrido, e Renpa ter ido para Wei, um único e principal pilar, que era o único cara ali basicamente capaz de trazer vitórias para Zao, mesmo no péssimo estado em que o estado se encontrava e isso só piorava, era o Hibuku, galera. O próprio Hara vem trabalhando isso no mangá, ele introduziu o Hibuku bem mais cedo no mangá, desde Baiou, bem mais cedo até do que ele aparece na história real, que é para realmente fixar essa ideia na tua cabeça, de que o Hibuku é o principal general ali de Zao, é o cara que é o principal pilar. Se Hibuku sai de cena, Zao cai, galera. Aí corta pra Gyou e nós somos levados a um pesadelo que o Shin tá tendo, onde o Houken vai desferir um golpe e a Kyokai tá na frente dele, ele pede pra ela se afastar e ela fala que vai ficar tudo bem. E em seguida, na página 7, a Kyokai é partida ao meio. Galera, a gente sabe que é meramente um pesadelo, porque uma glaivada do Houken ali seria irrelevante a posição em que a Kyokai estaria. Os dois seriam cortados ao meio. E ele acorda desesperado, gritando o nome dela. E ela tá tipo... E aí eles iniciam uma conversa, onde ele comenta que ele veio visitar ela, mas ele acabou pegando no sono. E teve o pesadelo. E ela comenta que ela teve o mesmo pesadelo. O que evidencia mais, galera, é essa questão aí da conexão que a técnica deixou entre os dois. E ele fala que o Birrei contou pra ele o que ela fez. Mas ele pergunta o que realmente aconteceu. Que ele com certeza tem coisas que ele não sabe. E ela se nega a contar. E ele pede pra ela contar. Ele diz, é por isso que você só fica dormindo, você tá escondendo alguma coisa. Fica insistindo e ela continua não contando. É aí que nós temos uma cena cômica na página 9, onde o Ensan aparece, pega eles e pensa que eles estão de maracutaia. Então o Ensan fica constrangido e o Shin pergunta o que foi que ele veio fazer. E ele menciona que ele veio trazer notícias do Akou. Nessa hora o Shin esnoba o Akou, galera. Fala, o Akou é aquele general que duelou contra o Gyo-1, o Banejin, foi espancado e morreu. E o Ensan menciona que não, que ele não morreu, apenas que ele estava em coma. E eles ouvem gritos. E o Shin pergunta o que é isso? E o Ensan diz, vamos olhar e pede para ele adiar isso. E quando eles saem, eles veem o que realmente está se passando. E aí o Ensan continua explicando e fala que o Akou estava em coma, ele se recuperou, reuniu os homens que estavam em melhor forma nesses últimos 5 dias, e pegou até homens do Kanki que estão na retaguarda, que são os caras que estão em melhor forma, reuniu um exército, e o Shin faz a pergunta mais óbvia do mundo: para onde eles vão? E o Ensan responde, não é óbvio, para Hitsubi. Até que na página 11, corta para o conflito entre o exército Tou e o exército Koshou, e eles recebem a notícia através de um mensageiro de que um exército está saindo de Gyou com cerca de 20 mil homens e está indo diretamente para eles, para Hitsubi. Alguns de vocês podem se perguntar, como é que o exército Akou, que estava em Gyou, que estava cercada pelo exército Zao, conseguiu passar com 20 mil homens e vir em direção a Hitsubi? Galera, é simples. Como eu disse a vocês, os exércitos que fazem cerco em Ryoyo e em Gyou, eles não têm forças, galera. Foram exércitos que perderam suas respectivas batalhas. Eles não têm forças, eles só tinham forças para manter cerco contra um exército de soldados que estava faminto. Mas agora que eles têm suprimentos e força para se manter, é óbvio, galera, que eles podem muito bem peitar as forças de Zao e mais uma vez dar uma surra neles. Se vocês fizerem as contas, o Kanki tinha basicamente 60 mil homens no cerco, certo? E digamos que o Ozen voltou da Shukai com cerca de 40 mil. São 100 mil homens, galera. Principalmente os do Kanki, que estão com
com a força cheia e agora com os alimentos revigorados. Então, por isso que eles só enviaram uma força de 20 mil homens. É uma força considerável? É. Mas eles têm 80 mil ainda na cidade para rechaçar qualquer tentativa que os Zhao tentassem para atrapalhar eles. E Shu Suiju pergunta sobre as tropas do norte, e eles dizem que até então não tem nada. Até que na página 12 chega outro mensageiro e eles cogitam se são as tropas do norte ou o próprio Hibuku. E o soldado fala que não, que é o Bananji. E na mensagem dele diz que Hibuku foi levado preso pelo rei e algemado até Kantan. Kantan permanece em silêncio e não permite que as tropas do norte se mobilizem para ajudá-los. E diz que ainda tem mais, que Hibuku será decapitado no outro dia. E Shun Suiju entra no estado de fúria e na terceira página dá uma puta cipuada no chão e fala a frase que basicamente definiu o arco. O quão idiota nosso rei pode ser, galera. O quão idiota. Em seguida, na página 14, a gente tem o Koshou falando que eles vão se retirar de Retsubi e voltar para Kantan. E um dos soldados questiona por que ele vai fazer isso. E ele fala que é aquele pior cenário que ele previu, o da pinça. Como as tropas do norte não vão poder parar o Ako, eles serão pinçados. E não vai ter como defender. Então ele fala que eles vão se retirar. Outro dos soldados Andals questiona: mas se nós recuarmos para Kantan, as tropas que estão fazendo cerco em Ryoyo e obviamente em Gyou também. E ele fala que é por isso que nós iremos recuar todas as forças para a capital, para o norte. Agora a nossa única função é preservar nossas forças, juntar elas e manter a parte norte do reino. Ele fala que de qualquer maneira a parte sul do reino já é de Qin agora que eles têm Retsubi. Basicamente é isso, galera. Eles tomaram aquela parte oeste de Retsubi, Gyou e Ryoyo, mas a parte sul do reino não vai ter auxílio de Zhao mais. Não tem como. Ele fala que é a única maneira deles manterem Qin desconfortável, é eles preservarem as forças no norte, protegerem a capital e preservarem as forças no norte. Que eles ainda têm forças. Mesmo perdendo, sofrendo um atordoante golpe, a lâmina de Qin tá na garganta de Zhao, eles ainda têm forças. E o Shun Suiju concorda com o Koshou, com a ideia dele. E na página 15, o Koshou continua falando e diz assim que, obviamente, nós temos que resgatar Hibuku, pois se ele morrer, será o fim de Zhao. Mais uma vez, para mais dúvidas, senhores, consultem o capítulo 607, páginas 18 e 19. E em seguida, um dos soldados fala que o Bananji também está pedindo ajuda, pede auxílio. E ele continua falando, né, nós salvaremos Hibuku Dono, nem que para isso nós temos que matar o rei. Eu vou falar disso mais na frente, no final do capítulo, galera. E aí em seguida, na página 16, a gente tem o Rokuomi se preparando para avançar contra o exército de Zhao. Galera, um detalhe é que a última vez que o exército Tou e o Rokuomi lutaram contra o exército de Zhao foi em Baiou, tá? Então o cara tem muitas mágoas guardadas da morte do General Oak. E ele deve guardar aquele rancor dele, sabe? Então, quando ele estava se preparando para avançar, chega um mensageiro e notifica ele que as forças de Zhao estão se retirando de Retsubi. E é dito que, sem muito esforço e praticamente sem luta, o exército Tou se apoderou de Retsubi, fortaleceu bastante a região ali. E é dito que Gyou enviou forças para Retsubi, a gente sabe, os 20 mil do Ako. E uma conexão entre Retsubi e Gyou foi feita. E em seguida, na página 17, é dito que as forças de Zhao que estavam em Ryoyo se retiraram e Ryoyo enviou forças, e assim eles estabeleceram um triângulo: Gyou, Retsubi e Ryoyo. A maioria das tropas de Zhao, todas as tropas de Zhao foram para o norte, a maioria dos refugiados foram para o norte também, mas muitos ficaram também, e Ozen deu ordem para não machucá-los, não fazer nenhum mal àqueles civis que ficaram ali. E então, um mês depois, quando o QG envia reforços para Gyou, as tropas que tomaram Gyou, elas vão sendo autorizadas a sair, tá? E com o terceiro grupo, a unidade de Shin foi finalmente liberada para voltar e estavam indo para Retsubi. E durante o trajeto eles encontram o exército do General Eki, que estava em Ryoyo e também foi liberado para voltar. Então eles se reencontram e é dito a fala do narrador que desde que eles se separaram e os campos foram definidos e o Eki teve que ir para Ryoyo e o Shin para Shukai e posteriormente Gyou, desde que eles se separaram até o reencontro, 69 dias se passaram, galera. Mais 2 meses e um pouquinho.
Galera, que capítulo, velho. Foi muito foda. Esse capítulo foi cheio de informações, cheio de coisas foda. Então, galera, eu queria deixar agora minhas impressões. Foi bem evidente que esse capítulo ele foi dedicado ao Hibuku, tá? Por mais que o cara não tenha aparecido, o capítulo foi pra ele. E assim, eu particularmente eu gosto e não gosto dele. Ele é um galego fila da puta, mas o cara, galera, é porque ele é antagonista do reino protagonista, tá? Mas ele foi um você vê que ele é um cara que ele é humilde, ele tem os motivos dele, ele tá defendendo o estado dele, ele luta pelo estado dele. Mesmo ele servindo a um rei de bosta, o cara tem os laços dele, ele luta pelos companheiros, ele é um cara patriota. A ponto até de não se dar o devido valor, diferente do Rempa. O Rempa se autovaloriza. Por isso o Rempa é foda. Mas o Hibuku, ele tem o meu respeito, principalmente se vocês lerem o Kingdom Shoshuin, vocês vão entender muito o quão o Hibuku, ele é um dos caras que você salva ali daquele estado de bosta. Mas é isso, galera. E sobre a outra coisa que eu queria falar com vocês, que é sobre a morte do rei Tojo, no caso, a insinuação de assassinato. Se você não curte spoiler, você pode parar por aqui, tá? Mas se você curte, prossiga comigo, vamos juntos para essa teoria. Galera, na história, o rei Tojo, ele morre, tá? Então, antes dessa especulação de assassinato, eu achava que Hibuku seria sim preso, mas que durante algum tempo haveria, sei lá, algum julgamento, alguma coisa, algumas pessoas intercederiam, isso seria adiado, e daí o rei morreria, mas que Hibuku seria afastado do cargo por um tempo, como punição. Outra teoria que eu gosto bastante é a de que o Shibashou, você lembra do Shibashou, aquele general que reside na cidade de Seika, que deu um pau no exército principal do Ordo e que detesta o interior de Zal. A real é que todos os oficiais ali reconhecem o valor do Hibuku para Zal. Então a teoria de que ele voltasse, intercedesse, aceitasse o cargo de terceiro grande céu de Zal, em troca do Hibuku não ser executado, mas que de todo jeito o Hibuku provavelmente será afastado de cena por um tempo. Isso é a minha impressão, de todo jeito ele será. Mas com o Kosho cogitando tal abordagem de assassinato, meu palpite é que se ocorrer, imaginem como os outros estados veriam Zal. A confiança que eles teriam, onde os próprios oficiais assassinaram o próprio rei, mesmo que seja para salvar o cara que mantém o reino vivo, não é uma questão, não seria bem visto pelos outros estados. Então eles podem assassinar o rei e abafar, falar que simplesmente o rei morreu, como nos registros, como na história real. Então é isso, galera. Esses foram o meu palpite desse capítulo. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Deixe seu like. Tamo junto.